Proteção de Deus com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declara aberta a presente sessão. Convido a senhora Adriana para que proceda a leitura de um texto bíblico, para tanto convido de todos que estiverem. Vou estar lendo em Salmo, capítulo 45, versículo de 2 a 3. O meu coração ferve com palavras boas, falo o que tem feito ao tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais famoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Amém. Solicito a primeira secretária, a senhora Meire, para que proceda a chamada regimental. Boa noite a todos os colegas e as pessoas que estão aqui presentes. Irei, neste momento, realizar a chamada dos nobres colegas vereadores. Assim que ouvir seu nome, por favor, manifeste sua presença. Aderval Chagas de Jesus. Presente. Adriana Aparecida de Faria Benfica. Presente. Diego da Silva Machado. Presente. Luiz Eduardo Ferreira. Presente. José Mauro Gomes de Campos. Presente. Meire Maria Benfica. Presente. Paulo Sérgio Martins. Sandro Bertino de Souza. Presente. Valmir José Pereira. Presente. Confirmada a presença dos vereadores, passaremos agora às matérias do expediente. Solicito que a primeira secretária proceda à leitura da ata da sessão anterior ou que determine alguém que proceda à leitura. Solicito que a servidora Lorena proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piranga de Goiás, aos 9 de abril de 2021 e 1 às 19 horas no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do senhor presidente Diego da Silva Machado. Reuniram-se os vereadores com o intuito pré-determinado de apreciarem as matérias apresentadas e levadas ao expediente e ordem do dia. Todos os pré-claros ex que compõem esta Casa de Leis estavam presentes e, conforme os termos do artigo 128 do Regimento Interno, o presidente Diego da Silva Machado fez a abertura da sessão com os seguintes dizeres: sobre a proteção de Deus e com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declara a abertura da presente sessão. Logo após, o senhor vereador Luiz Eduardo realizou a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Feita a chamada regimental, constatou-se a ausência dos senhores vereadores Aderval Chagas de Jesus e Valmir José Pereira, e a presença dos demais pré-claros ex que compõem esta Casa de Leis, tendo, portanto, quórum suficiente. Em seguida, a primeira secretária, a senhora vereadora Meire Maria Benfica, solicitou que a servidora Elaine Poliani procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da ata, o senhor presidente Diego da Silva Machado submeteu a ata em votação, sendo que a mesma foi aprovada por unanimidade. No expediente foi feita a apresentação dos projetos de lei do Poder Executivo número 10 de 2021 e número 14 de 2021 e suas respectivas emendas, que serão colocadas em segunda discussão e votação. Proposição de indicação apresentada pelo vereador Diego da Silva Machado, número 18 de 2021, que fez uso da palavra defendendo a sua indicação e ressaltando a importância que os estudantes que trabalham o dia inteiro têm o direito à sua carga horária reduzida. Benefício este somente
implementar cursos de formação profissional, com duração de pelo menos 6 meses. Após proposição de indicação apresentada pela senhora vereadora Adriana Aparecida de Faria Benfica, número 19 de 2021, que fez uso da palavra e defendeu a importância de um ajudante para o coveiro do cemitério municipal, pois o mesmo, por diversas vezes, precisou solicitar ajuda de terceiros populares e de EPIs adequados para a prevenção de acidentes de trabalho, solicitando ao chefe do Poder Executivo que atenda a indicação apresentada. Aberta a ordem do dia, o senhor presidente Diego da Silva Machado informou que os projetos de lei seriam discutidos e votados em segunda discussão e votação, juntamente com suas emendas. Em seguida, foi colocado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 10, tendo sido o projeto aprovado. Em seguida, foi colocada em segunda discussão e votação a emenda modificativa, apresentada pela senhora vereadora Adriana Aparecida de Faria Benfica, modificando o caput do artigo 2, retirando a expressão poderá, e acrescentou o inciso 1 ao artigo 2º do projeto de lei número 10, tendo sido a emenda aprovada. Em seguida, foi colocada em segunda discussão e votação a emenda supressiva apresentada pela Comissão de Justiça e Redação para suprimir item expressão fiscal do artigo 6º do projeto de lei número 10 de 2021, tendo sido a emenda aprovada. Em seguida, foi colocado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 14 de 2021, tendo sido o projeto aprovado. Em seguida, foi colocado o segundo em discussão e votação. Em emenda aditiva apresentada pelo senhor vereador Diego da Silva Machado, adicionando no artigo 5º do inciso 8º e inciso 9º, alterando o termo parágrafo único para parágrafo 1º, e por fim acrescentando o parágrafo 2º do projeto de lei número 14, tendo sido a emenda aprovada. Encerrada a ordem do dia. Abriu-se a parte de explicação pessoal e tribuna livre, onde o senhor vereador Paulo Sérgio cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela semana de trabalho e a todos que acompanham pelas redes sociais. E como representante do povo, peço que, em relação ao projeto número 14 dos motoristas, o Poder Executivo fizesse uma reunião explicando a forma de utilização do projeto. Pediu ainda que, em relação ao Covid-19, as pessoas continuem tomando as medidas necessárias para termos dias melhores. Em seguida, a senhora vereadora Adriana Aparecida de Faria Benfica agradeceu a todos e aos novos colegas vereadores pela aprovação da emenda apresentada por ela. Agradeceu às amigas da MC, facção de costura, pois, com a ajuda e o esforço de todos, conseguiram trazer a facção para o município. Tendo como inscrita na tribuna livre a senhora Patrícia, cumprimentou a todos os presentes, agradeceu em seu nome, em nome da empresa MC de Ipiranga de Goiás, a vereadora Adriana e a todos os vereadores que votaram a favor do projeto. Logo após manifestação da senhora Patrícia, o senhor presidente Diego da Silva Machado esclareceu que a inscrição da senhora Leidiane foi indeferida, pois a secretária da Câmara solicitou que a mesma informasse o assunto que iria tratar na tribuna livre, e a mesma se negou a informar. Desta forma, seguindo os termos do regimento interno, a escrita não fez uso da palavra. Por fim, não contendo mais nenhum tema a ser abordado, o senhor presidente Diego da Silva Machado encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e pedindo a proteção de Deus. Determina a primeira secretária, senhora vereadora Meire Maria Benfica, que lavrasse a ata, que após lida e achada, conforme será devidamente assinada por todos os presentes. Finalizada a leitura da ata, submeta a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Aprovado.
do expediente o projeto de lei do Poder Executivo número 15 de 2021 e 16 de 2021. Determina que a primeira secretária proceda à leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 15 de 2021. Projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 16 de 2021. Projeto de lei que dispõe sobre a doação do imóvel do setor Morada do Sol Nascente, pertencente à municipalidade e da outras providências. Devolvo a palavra ao presidente. Apresentadas as matérias do expediente, informo que os projetos de lei número 15 está em discussão dos novos colegas vereadores. Caso queira, proceda nos termos artigos 236, 237 e 238 do regimento interno dessa Casa. Informo ainda que os projetos aqui encaminhados serão colocados em discussão e votação nas próximas sessões, obedecendo prazos regimentais, não havendo, portanto, ordem do dia na presente sessão. Assim, abrimos a parte de explicação pessoal e tribuna livre. Informo aos novos colegas, se algum vereador quiser fazer uso da palavra, este é o momento. Lembrando que o prazo máximo será de 5 minutos. Não existindo nenhum tema a ser abordado, convoco os senhores vereadores para a segunda sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de maio de 2021, às 19 horas. Nada havendo a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. E que Deus nos acompanhe.